Saúdo os irmãos com a graça e a paz. Estamos chegando ao final das bem-aventuranças e nessa oportunidade eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus 5, versículo 9 apenas. Na minha versão Almeida 21, Mateus 5, versículo 9, diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Glória a Jesus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Antes de entendermos o que significa ser um pacificador, é necessário compreendermos o seguinte: para sermos um pacificador, é fundamental estarmos libertos do próprio eu. O nosso próprio eu é o nosso grande inimigo que nos impede tremendamente de vivermos os valores do reino, de vivermos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, para sermos um pacificador, é fundamental estarmos libertos do nosso eu, dos interesses próprios e da preocupação conosco mesmo. Daí a razão porque as outras características que estudamos vieram antes, porque a gente precisou trabalhar um pouco isso, para que a gente pudesse chegar agora humildezinhos com um coração pacificador. Então, foi necessário termos tido uma visão correta de nós mesmos, porque muitas vezes nós temos uma visão inadequada de nós mesmos. E a palavra de Deus nos revela quem nós somos antes de Cristo, em Cristo, e como estamos sendo trabalhados por Cristo, para que Cristo seja tudo em nós no momento oportuno. A gente percebeu a nossa necessidade para que pudéssemos ter fome e sede de justiça, e estando satisfeitos, viéssemos a nos tornar misericordiosos, limpos de coração e pacificadores. Hoje quero pensar um pouquinho, então, como ser pacificador. Todo cristão, então, possui essas características que a gente trabalhou. O que significa ser pacificador? Não significa ser um pacifista, ou seja, aquele que luta pela paz universal e pelo desarmamento das nações. Não significa a paz a qualquer custo. Não está aqui em foco o homem que diz: dou qualquer coisa para evitar conflitos. Então, o que é ser um pacificador? É alguém que procura estabelecer a concórdia, a paz entre os homens. É alguém que deseja a paz e está disposto a fazer tudo quanto for necessário para que essa paz seja instaurada e mantida. É alguém que zela, então, por essa paz abundante que Cristo veio nos proporcionar. O interesse maior do pacificador é que todos os homens tenham paz com Deus. Todo aquele que está em Cristo Jesus tem esse anseio, tem esse desejo. Que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que todos venham desfrutar das benesses que o Evangelho nos proporciona. E um dos benefícios abençoadores é o privilégio que nós temos de nos tornarmos pacificadores.
Além disso, é alguém que não fala mal a respeito de outras pessoas quando elas se mostram ofensivas e de trato problemático. Quantas vezes nós nos deparamos em circunstâncias assim difíceis? Mas é aquele que, diante de certos relacionamentos complicados, de pessoas complicadas, ele se posiciona. Ele tem uma postura de lidar com essa circunstância sem criar conflito. Ele faz de tudo para evitar conflito e contratempo. Então, há momentos em nossas vidas, em nossos relacionamentos, que é melhor ficar calado do que falar precipitadamente. E o pacificador, nessas horas, ele se cala, ele observa, pede a Deus sabedoria e o momento certo de abrir a boca e falar o que precisa de fato ser dito. Ainda que doa, mas que doa por amor e seja dito por amor, para que a pessoa seja totalmente abençoada. O objetivo único do pacificador é a glória de Deus entre os homens. Esse é o desejo do verdadeiro cristão, a glória de Deus entre os homens, a alegria de podermos desfrutar da presença de Deus em harmonia uns com os outros. Está disposto a se humilhar para que a glória de Deus seja promovida. E eu pergunto para você, você estaria disposto a isso? Se humilhar para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, honrado, ser privado de algumas coisas, para que o nome do Senhor seja glorificado? Não é fácil, né? Você, diante de certas acusações, de certas circunstâncias assim complicadas, permanecer firme, tentando amenizar aquela circunstância, aquele problema, e a pessoa vem sobre você ferozmente. Só em Cristo que podemos ter essa postura. Só na dependência do Senhor, só na orientação e dependência do Espírito Santo, que nos dá nesses momentos o domínio próprio para que a gente possa permanecer firme e que através da nossa atitude o Senhor venha a ser glorificado. Até mesmo sofrer ofensas e injustiças a fim de que a paz seja estabelecida entre os homens e a glória de Deus seja então magnificada. A gente vê isso na vida de Jesus, momentos difíceis que ele experimentou, vivenciou, foi humilhado, mas não abriu a sua boca e Deus foi exaltado e glorificado. Então, você, quando se depara com isso, pastor, não é fácil ser cristão. Como então, diante de um mundo tão complicado, vivenciarmos esses valores? É possível? É. Nenhum mandamento do Senhor, nada que Ele nos orientou a fazer, é impossível de ser vivido nesse mundo. Pelo contrário, guiado pelo Senhor, unido com Cristo, focado naquilo que Deus deseja para nós, nada pode impedir que a gente viva esses valores. E como a gente já sabe, os opostos se atraem. A vida do cristão é o oposto da vida daqueles que estão vivendo aí fora, longe de Deus. Então, quando a gente vive dessa forma, promovendo a paz,
estabelecendo a paz onde estivermos. Muitas pessoas se aproximarão de nós, algumas por curiosidade. Como é que você consegue lidar com essa circunstância, com essa tranquilidade que você tem? Eu pude observar você diante daquela situação de conflito e uma palavra que você deu, a circunstância se transformou de água para o vinho. Algumas pessoas ficarão encantadas com as nossas ações e atitudes. E é isso que atrai as pessoas para Jesus. Muitas pessoas que até mesmo não se renderam a Jesus, porque não queriam compromisso, mas se encantavam com o jeito de Jesus, o estilo de vida de Jesus, a forma contundente que ele tinha para confrontar as pessoas com prudência e sabedoria. Em segundo lugar, porque os pacificadores são bem-aventurados? Jesus responde, porque serão chamados filhos de Deus. Que privilégio! Todos os filhos de Deus são pacificadores e todos os pacificadores são filhos de Deus. E nós sabemos que a única forma de alguém se tornar filho de Deus é se rendendo a Jesus como único e suficiente Salvador. Através dessa característica, a gente pode fazer até mesmo uma avaliação da nossa fé e questionarmos a nós mesmos. Eu sou um filho de Deus? Eu sou um pacificador? Eu tenho agido dessa forma como pacificador diante dos conflitos que tenho enfrentado? O pacificador promove a paz porque ele se assemelha ao seu Pai. Somos filhos de Deus, aquele que é pacificador. Todos nós que nascemos no reino de Deus, nascemos com as características do Pai. E trazemos hoje em nosso caráter essa que é ser pacificador. Em seu Filho, Deus se humilhou para estabelecer a paz. E isso nos surpreende, a forma como Deus fez isso. Ele envia o seu Filho. E Filipenses capítulo 2, de 1 a 5, nos encanta. Porque como filho, diferente de nós, porque ele é o único filho, unigênito, da mesma essência do Pai, sendo o próprio Deus, se esvaziou de todas as suas prerrogativas, de todos os seus direitos e privilégios, se esvaziou de toda a sua glória. Eu imagino aquele rei que desce da glória, não é? Deixa de lado o seu brilho, tira as suas roupas reais e se veste como nós. E começa a andar entre nós. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que coisa linda, né? Então, aquele que é pacificador, que era e é, se esvazia de todo o seu ser e se humilha e caminha entre nós. Ser um pacificador é ser como Deus, é ser como Jesus. Ele não pensou em si mesmo. Ele se esvaziou de si para promover a paz entre os homens. Nesses momentos, a gente não pode olhar para nós. A gente não pode querer justiça, mas misericórdia. E o Senhor nos ensinou isso e tem nos ensinado. Se quisermos exercer essa característica como pacificador, nós precisamos abrir mão do nosso eu, do nosso orgulho, dos nossos interesses
para que o Senhor possa nos usar poderosamente. Filipenses 2,5, tende em vós, então, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Primeiro, de obedecer ao Pai. Segundo, de se esvaziar de toda a sua glória. Terceiro e último lugar, como nos tornar melhores pacificadores. Primeiro, controlando nossa língua. Nesses momentos nós somos tentados a reagir, a responder com rispidez, precipitadamente. Tiago, capítulo 1:19, diz que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então há momento para tudo, há momento para ser rígido, mas com amor e sabedoria, há momento para ser prudente naquilo que precisa ser dito de fato, sem ofender, vai doer, mas sem ofender. E essa sabedoria, ela vem do alto, ela vem do Senhor. Se a gente não tem, tem que pedir. Tive uma irmã que passou por aqui há muitos anos, e ela dizia, eu só falo a verdade. Só que aquela verdade ofendia as pessoas. E nós chegamos a perder um irmão, um casal, porque na hora de orientar o casal, ela usou palavras duras, falou a verdade, mas a forma como ela falou afastou. Pela graça de Deus, essa família voltou, esse casal voltou. Hoje ele é diácono de uma das nossas comunidades de fé. Então, nós precisamos ter muito cuidado, não sendo egoísta. Tiago 4, de 1 a 3, deixa isso bem claro. Nós não podemos ser egoístas. Se quisermos ser pacificador, precisamos ser instrumentos usados por Deus para abençoar vidas. Sermos embaixadores fiéis do Evangelho. Dessa forma, o mundo conhecerá a paz através da verdade pregada e da verdade vivida através das nossas vidas. Então, eu pergunto para você, você tem entendido o que é ser cristão? Você tem entendido qual é, de fato, a sua natureza? Aquilo que você é quando está diante do Pai, desnudo, porque diante dele não tem como a gente se esconder. É diferente estar diante do Pai do que estar diante de vocês. Certo? Quando você vai orar lá no seu quarto, você abre o verbo. Mas se você vai orar em público aqui, você não fala certas coisas. Você só fala para ele. Então, nessa caminhada, estudando o Sermão do Monte, a gente está tendo a oportunidade de fazer essa avaliação. Se somos realmente cristãos ou não. Se possuímos essas características ou não. Se temos vivido aqueles valores que os outros professores desenvolveram e falaram para a nossa edificação. Então, na nossa caminhada de fé, nós não podemos perder tempo. Principalmente a nossa geração que está perto da chegada de Cristo Jesus. Precisamos continuar, como diz o Sermão do Monte, sendo sal da terra e luz do mundo, brilhando entre as nações e os povos e preservando essa geração da podridão, da corrupção e da deterioração. Precisamos cultivar aqueles valores que o Senhor descortinou para nós de forma tão clara e tão simples. A questão da cobiça, nós não precisamos cobiçar a nada, a questão da ansiedade, a questão das riquezas.
Nós não precisamos nos portar como gentios, como aqueles que não conhecem o Senhor, porque somos filhos. E como os filhos, o Senhor nunca vai nos desamparar. Como filhos, nós seremos cercados, amparados e guardados. Eu tenho uma foto aqui no meu celular de um leão e uma criança deitada entre as patas do leão. Que coisa linda! Eu olho para essa cena aqui e descanso, porque é assim que eu me sinto, guardado por Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Então, apagou, acendeu, aleluia, que coisa linda. Então, como Deus é maravilhoso, é assim que eu me sinto, certo? Amparado. E o Sermão do Monte nos revela isso, como agir, como ser prudente, como ser feliz. As bem-aventuranças são as características do cristão que o faz feliz. Porque ele se vê sendo usado por Deus de forma maravilhosa e principalmente como pacificador. Essa é uma das características que revela que de fato nós somos filhos do Pai. Amém? Que Deus nos ajude nessa caminhada e vamos sempre clamar para que o Senhor aplique em nossos corações essas verdades. Amém?